Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou a professora Zilmar e a sua aula favorita começa agora. Bom, galera, eu espero muito que vocês estejam bem, que vocês já tenham pegado todo o seu material, caderno, caneta, papel na mão, porque hoje a aula está um pouco polêmica. Hoje nós vamos falar de novo de capitalismo e socialismo. Sim, galera, capitalismo e socialismo vai nos perseguir até o final do terceiro ano, certo? Bom, nas aulas anteriores, nós falamos sobre a Guerra Fria. O que foi a Guerra Fria mesmo? Foi aquela disputa entre Estados Unidos e União Soviética pela dominação do mundo. Só que não vai ter uma guerra direta, porque se tivesse essa guerra direta, o mundo iria acabar. Então, essa disputa entre Estados Unidos capitalista e União Soviética socialista vai se dar no campo tecnológico, no campo político, no campo econômico e também no campo cultural. E aí, tanto a União Soviética quanto Estados Unidos queriam trazer o máximo de adeptos possíveis, tanto do capitalismo quanto do socialismo, para os seus lados. Por quê? Quanto mais países aderissem ou capitalismo ou socialismo, esse sistema iria vencer. Então, os Estados Unidos queria vencer e a União Soviética também queria vencer. E aí vai começar aquela disputa que nós já aprendemos nas últimas aulas. Pois bem, hoje nós vamos aprender um pouquinho mais sobre o que prega o capitalismo e o socialismo. O que eles defendem, como é viver nesse sistema, certo, pessoal? Então vamos lá, porque a aula começa agora. Bom, galera, hoje nós vamos falar de capitalismo e socialismo no mundo pós-guerra. Nós vamos falar dos modelos econômicos e políticos em disputa no pós-guerra. Nós vamos falar do estado de bem-estar social e planejamento estatal, propaganda ideológica e disputa por influência global e sobre as crises e transformações dos modelos em conflito. Vamos lá. Como nós falamos muito sobre capitalismo e socialismo, eu acho que aí na sala de vocês já tem quem defende o capitalismo, já tem quem defende o socialismo. Pois bem, vamos conhecer um pouquinho melhor agora. Capitalismo e socialismo no mundo pós-Segunda Guerra Mundial. Vamos lá. Após a Segunda Guerra Mundial, o mundo passou a ser marcado pela disputa entre grandes modelos políticos e econômicos, o capitalismo e o socialismo. Essa divisão ocorreu principalmente entre os Estados Unidos e seus aliados, que defendiam a economia de mercado e a democracia liberal. Já a União Soviética, que defendia um sistema socialista baseado na propriedade estatal e na economia planejada. Essa rivalidade marcou o início da chamada Guerra Fria. Bom, galera, vocês lembram que quando começa a Revolução Industrial, surge aí as duas classes, que é a burguesia e o proletariado. A burguesia vai dar origem ao capitalismo e o proletariado vai ser os trabalhadores. Lá no capitalismo, esse trabalhador ele começa a ser explorado. Então, à medida que ele vai sendo explorado, ele vai querer alguns direitos. Só que lembre-se, quanto mais direito o patrão dá para o trabalhador, esse patrão ele não vai lucrar tanto, o que é ruim no capitalismo. Por quê? Porque o lucro é o objetivo maior. Então, esse socialismo, ele vai surgir por quê? Ele surge para tentar acabar com a desigualdade que o capitalismo, ele faz acontecer, certo? Que ele causa. Então, o socialismo, ele vem tentar igualar
as classes. Ele vem tentar acabar com essa, digamos, diferença social entre as pessoas. E aí vai surgir os países que são capitalistas e os países que são socialistas. E esses dois modelos, eles vão entrar em disputa na Guerra Fria, como eu já havia falado para vocês. No modelo capitalista, a economia é organizada principalmente pelo mercado. Empresas privadas produzem bens e serviços, buscando o lucro, e os consumidores escolhem o que comprar. Esse sistema valoriza a liberdade econômica, a iniciativa privada e a democracia representativa. Bom, pessoal, no capitalismo, o que acontece? Há uma liberdade. O individualismo é o que conta. Então, no capitalismo, o indivíduo ele tem muita liberdade econômica. Então, ele vai ao mercado, ele decide qual sabor de sorvete ele quer comprar. Então, tem vários sabores de sorvete e ele, digamos, ele queira só morango. Então, vai ter o morango lá que ele gosta. Então, no capitalismo, há essa liberdade econômica. Além dessa liberdade, as empresas também, elas decidem o que elas vão produzir. Por quê? Porque elas vão atuar de acordo com a lei da oferta e da procura. O que seria isso, professora? O que é uma oferta? Oferta significa um produto. Por exemplo, eu fabrico pincéis. Então, eu começo a fabricar esses pincéis. Se eu vejo que tem pouca procura, quer dizer que esse pincel não vai vender tanto e talvez não valha a pena eu continuar produzindo esse pincel. Agora, se eu produzo pincéis e há muita procura, quer dizer o quê? Que esse pincel ele está vendendo, há muito público que vai consumir o meu produto. Então, isso aí é lei da oferta e da procura. Se tem oferta e procura, eu vendo. Agora, se não tem oferta e tem procura, esse produto ele acaba ficando um pouquinho mais caro, certo? Então, vamos continuar. E aqui nós vamos ter o comparativo do capitalismo e do socialismo. Pessoal, vamos falar de cada um desses pontos. No capitalismo, nós temos a propriedade privada dos meios de produção. Nós já aprendemos o que são os meios de produção. Meio de produção é tudo aquilo que gera capital, pessoal. Então, o que está gerando capital aí? Uma fábrica, um banco, um hospital, um supermercado. Então, o que é os meios de produção? São os bens que uma pessoa possui e que gera capital. Uma fábrica, digamos que eu sou dono de uma fábrica. Eu tenho muitos empregados, eu tenho muitas máquinas, eu pago o salário desse operário. Então, eu sou dona dos meios de produção. Então, isso aí é o que gera o capital, certo? No capitalismo, nós temos o maior objetivo que é o lucro e a acumulação de riquezas. Pessoal, hoje o Brasil, ele está sob o sistema capitalista. Então, há uma cultura de acumulação de riqueza. Muitos de nós somos incentivados ao quê? A consumir. Nós consumimos coisas que nós não precisamos. Por exemplo, uma pessoa que mora sozinha. Ela quer ter uma casa, ela quer ter um carro, só que ela acaba acumulando coisas que ela não vai precisar. Exemplo, mais de 5 pares de sapato, 2 carros na garagem, 3 casas. Então, essa pessoa é uma pessoa. Ela só mora numa casa, ela só precisa de um carro, ela só precisa de, no máximo, 2 pares de sapato. Então, o que o capitalismo ele prega? Ele prega o consumo. Então, quanto mais bem eu consigo acumular, quer dizer o quê? Que eu me dei bem na vida, que eu tenho uma vida próspera. E acaba que aquela pessoa que não tem 3 casas,
que não tem 2 carros na garagem, que não tem mais de 5 pares de sapato, quer dizer que essa pessoa, ela não se deu muito bem na vida. Quer dizer que essa pessoa, ela está à margem da sociedade. Ela é de uma classe baixa. E acaba que aquelas pessoas que não têm tantos bens assim, ela vai querer esses bens. E é o que nós temos aí, e o que nós chamamos de desigualdade social. E como eu falei, que o objetivo aqui é o lucro no capitalismo. E não importa se eu vou explorar o meu trabalhador com muitas horas de trabalho, se eu vou pagar um salário miserável para ele trabalhar o dia inteiro, não importa. O importante é o lucro. E é importante também falar, pessoal, que quanto mais lucro eu tenho, quer dizer que eu estou produzindo. E essa produção, ela vem da natureza muitas vezes. Então, no capitalismo, essa natureza, ela vai ser basicamente destruída, o meio ambiente. Por quê? Vai ter o desmatamento, vai ter a poluição do solo, vai ter a poluição do ar, da água também, tá bom? Nós temos também a divisão da sociedade em classes sociais. Aqui nós vamos ter 2 classes, que é qual? Burguesia e proletariado. A burguesia é os donos dos meios de produção. O dono do banco, o dono do hospital, o dono do supermercado. E o proletariado é o trabalhador, é o operário. É aquele cara que não tem nenhum meio de produção. Ele apenas vende a sua força de trabalho em troca de um salário no final do mês. Hoje nós temos uma ideia muito errada do que é burguesia, do que é ser um burguês. Obviamente, uma pessoa que tem muitas casas, fazendas, carros, ela tem algum meio que ela produz o seu próprio capital. Mas muitas vezes a pessoa é um operário, um proletário e ganha muito bem. E quando ele ganha muito bem, acaba que ele tem uma casa muito boa, tem carro, viaja muito, mas ele não é necessariamente um burguês. Para uma pessoa ser um burguês, ela precisa ser dona dos meios de produção. Se a pessoa ganha um salário muito bom, mas ela não tem meio de produção nenhum, então ela só é mesmo um operário que é bem pago, certo, pessoal? Vamos continuar. Nós temos também o trabalho assalariado. Aqui no capitalismo, o proletariado, o proletário, que é o trabalhador, ele vende a sua força de trabalho em troca de um salário. Vocês lembram que quando as fábricas começaram, não tinha um salário mínimo determinado. Então, o dono das fábricas, eles pagavam o que eles queriam pagar. E as pessoas não podiam reclamar tanto porque havia muita procura por trabalho. Então, se havia muita procura, quer dizer que essa pessoa ia ganhar um salário muito baixo. Por quê? Porque tinha muita mão de obra sobrando. Depois, posteriormente, que isso vai mudar. E nós temos a economia de mercado pautada pelas leis da demanda e da procura, que é aquilo que eu acabei de explicar, que é a lei da oferta e da procura, certo? E aqui nós temos o socialismo. Como que é viver nesse mundo socialista? Vamos lá. Socialização da produção de riqueza. Quer dizer o quê? Que tudo que é produzido no estado, no país, na sociedade, irá ser dividida com a população daquele lugar. Então, ninguém no socialismo vai ter acumulação de riqueza. Então, eles vão tentar ao máximo igualar. Professora, vai ser igual verdadeiramente? Não, pessoal, não vai ter como ser igual, mas eles vão tentar ao máximo, certo? Nós vamos ter o controle dos meios de produção pelos trabalhadores. Então, essas fábricas, o banco, o supermercado, não vai ter um dono, porque não tem mais propriedade privada. Agora, quem vai tomar conta vai ser os trabalhadores ou o Estado.
Estado. Então, os trabalhadores ou o Estado é quem vai controlar esses meios de produção e todo o lucro que tiver vai ser dividido na sociedade. Como assim, professora? Vai dar dinheiro para cada uma das pessoas? Não, pessoal. O que é essa socialização? O Estado, ele vai começar a construir coisas para o bem-estar. Escola, hospital, casas, uma rua sem buracos, um atendimento mais humanizado. É isso que é a socialização dessa riqueza que o Estado vai fazer. Nós vamos ter aqui o combate às desigualdades. Por exemplo, hoje, no Brasil, por exemplo, que é um país capitalista, tem profissões que trabalham menos, mas ganham muito dinheiro. E tem profissões que trabalham muito mais, mas não ganham nem metade dessas pessoas que trabalham menos. Então, o que é o combate à desigualdade? É você dar oportunidade para as pessoas, é você proporcionar as mesmas oportunidades, é você dar um ensino de qualidade para que a pessoa ela possa se formar, para que a pessoa ela possa progredir, é você dar para ela condições de moradias decentes, é você proporcionar para ela saúde, lazer, isso aí para todos. Mas numa sociedade capitalista, a gente vê que não é isso que acontece. Então, na sociedade capitalista, muitas pessoas têm muito pouco e poucas pessoas têm muito. Nós vamos ter aqui também a abolição da propriedade privada. Como assim, professora? Ninguém vai poder mais ter a sua própria casa? Não, pessoal, não é isso. O que é essa propriedade privada? É a propriedade dos meios de produção. Agora, fábrica, banco, hospital, supermercado, tudo agora vai ficar na mão do Estado. É o Estado quem vai administrar essas propriedades privadas. A sua casa, ela continua sendo sua casa, as suas roupas é sua, você não vai ter que dividir com ninguém, certo? E nós vamos ter aqui a centralização do poder nas mãos do Estado. Isso aqui que é um problema. Por quê? Porque na maioria dos países socialistas, essa centralização ela é sinônimo de ditadura. Então, por exemplo, a União Soviética era uma ditadura, mas uma ditadura de esquerda. Espero muito que vocês tenham entendido. Vamos continuar. Já no modelo socialista, defendia que os principais meios de produção, como fábricas, terras e indústrias, deveriam pertencer ao Estado ou à coletividade. A economia seria organizada por meio de planejamento estatal, com o objetivo de reduzir as desigualdades sociais e garantir emprego, educação, saúde para todos. A União Soviética e os países do leste europeu seguiram esse modelo após 1945. Essa disputa não foi apenas econômica, mas também ideológica. Cada sistema acreditava representar o melhor caminho para organizar a sociedade. O capitalismo defendia a liberdade individual e o mercado, enquanto o socialismo afirmava que a igualdade social e o controle coletivo da economia eram essenciais para construir uma sociedade mais justa. E aí o capitalismo, para não perder tanta moral assim, eles vão começar a investir nisso aqui, no estado de bem-estar social e planejamento estatal. Após a guerra, muitos países capitalistas perceberam que era necessário reduzir desigualdades sociais para evitar crises econômicas e conflitos políticos. Assim surgiu o estado de bem-estar social, principalmente na Europa Ocidental. Nesse modelo, o Estado passou a investir em políticas públicas
como saúde, educação, aposentadoria e assistência social. Bom, pessoal, se no capitalismo o objetivo é somente o lucro e no capitalismo você tem a desigualdade social, como o socialismo ele vem com uma proposta diferente, que é a igualdade para todo mundo, então o capitalismo ele tinha que fazer alguma coisa, porque senão todo mundo vai virar socialista. Então, o que os países capitalistas começam a fazer? Os governos começam a investir no bem-estar social da população. Essa população, ela precisava ter algo bom ali, ela não podia ser só explorada. Então, o Estado, o governo, vai começar a investir em quê? Em escolas públicas, ou seja, dar oportunidade para as pessoas estudarem, vai começar a investir na saúde pública também, criando hospitais. Alguns países não têm uma saúde pública como no Brasil, mas aí eles oferecem uma assistência e cobram um valor diferente por família. Outra coisa também, além da saúde e também da educação, eles também vão investir demais em obras públicas, praças, teatros, para fazer com que essa população que está esquecida, ela consiga desfrutar disso que só poucas pessoas tinham, pessoal. Então, isso aí é o que nós chamamos de bem-estar social, certo? Então, vamos continuar. O objetivo do Estado de bem-estar social era garantir melhores condições de vida para a população e evitar o avanço de ideias socialistas. Programas de seguridade social, educação pública e sistema de saúde foram criados para ampliar direitos sociais e promover maior estabilidade econômica e política. E aí, nós temos aqui o Plano Marshall, que é o plano dos Estados Unidos também, mas é o plano do capitalismo, certo? Então, o que eles vão fazer para atrair esse público, para criar esse bem-estar social? Vamos lá. Esse Plano Marshall, pessoal, é o plano de reconstrução de todos os países que foram destruídos com a Segunda Guerra Mundial. Então, o que os Estados Unidos vão fazer? Vão começar a mandar dinheiro, mandar que eu falo emprestar, tá? Vão emprestar dinheiro, vão começar a produzir produtos, financiar construções, escolas. Para quê? Para que esses países não, no caso, não levem para lá o socialismo, certo? E aí nós vamos ter aqui o Plano Marshall, que vai ser criado em 1947, que tem como objetivo a reconstrução da Europa Ocidental após a Segunda Guerra Mundial, vai estimular a recuperação econômica e industrial desses países que foram bombardeados durante essa guerra, e isso eles fazem para conter a expansão do socialismo na Europa. Além disso, o Plano Marshall visa fortalecer as relações econômicas entre a Europa Ocidental e Estados Unidos. Pessoal, isso aí funcionou muito, certo? Porque em 1930, a Europa praticamente já estava, estava muito avançada e esse Plano Marshall vai ajudar muito a Europa a se reconstruir. Nos países socialistas, por outro lado, o Estado já tinha um papel central na organização da economia. O planejamento estatal definia metas de produção, investimentos e distribuição de recursos. Planos econômicos de longo prazo organizavam o crescimento industrial e agrícola, buscando acelerar o desenvolvimento econômico. Pessoal, se no capitalismo nós vamos ter o Plano Marshall, aqui nós também vamos ter um plano da União Soviética para tentar fazer com que os países eles aderissem ao socialismo. Olha só que interessante, aqui nós temos os 15 países que fazem parte da União Soviética. Talvez você não saiba, mas esses aqui, pessoal, são os países, os 15 países que formam a União Soviética. Então, a União Soviética não é um país, certo? É uma união de países, uma união de repúblicas.
Bom, qual que é o plano da União Soviética para ajudar esses países? Planejamento econômico estatal. Então, aqui, o Estado vai intervir na economia. Agora, quem produz o pincel, ele só vai produzir o pincel se o Estado permitir. Se o Estado vê que o pincel é importante para essa sociedade, certo? Se não for importante, então não vai produzir pincel. Num planejamento econômico estatal, só é produzido aquilo que o Estado permite que seja produzido, certo? Nós vamos ter a reconstrução das indústrias pesadas, nós vamos ter também a expansão da produção energética, a mecanização da agricultura, ou seja, levar para o campo máquinas para tentar produzir o máximo alimentos para alimentar toda essa população aqui, e a ampliação da educação e da ciência, levar conhecimento e formação para as pessoas atuarem tanto na questão da tecnologia, na questão da indústria e também da agricultura. Apesar das diferenças, tanto nos países capitalistas quanto nos socialistas, o Estado passou a ter um papel importante na economia no período pós-guerra. No Ocidente, ele atuava regulando e oferecendo políticas sociais. No bloco socialista, ele controlava diretamente a produção e a organização econômica. E aqui nós vamos ter a propaganda ideológica e disputa por influência global. Durante a Guerra Fria, capitalismo e socialismo disputaram influência em várias partes do mundo. Cada bloco procurava convencer outros países de que seu sistema político e econômico era superior. Essa disputa ocorreu não apenas na política e na economia, mas também na cultura, na ciência e na propaganda. Olha que interessante, lá na aula sobre Guerra Fria, nós vimos sobre o filme do Rock. Lembra que essa tentativa de convencimento das pessoas, elas vão se dar em diversos segmentos, como foi falado aqui. Na cultura, na ciência e também na propaganda. Então, os filmes eles vão ser usados, pessoal, para tentar influenciar a população. Então, cada país aí vai falar mal ou do capitalismo ou do socialismo, certo? Aqui também, durante essa cultura, vai ter aquela cultura do cinema, que a população ela vai para o cinema e ela tem que levar dois itens muito importantes, certo? Que é o quê? Quando você vai no cinema, o que você pede lá para o seu pai, para sua mãe? Ou para o seu namoradinho? Você pede pipoca e Coca-Cola, pessoal, que é o símbolo do capitalismo. Então, essa cultura, ela surge durante a Guerra Fria. As pessoas iam no cinema e aí sempre levavam uma Coca-Cola e também pipoca. Então, isso daí é cultura norte-americana que se espalha pelo mundo inteiro. Tanto é que no Brasil hoje, por exemplo, cinema quer dizer o quê? Pipoca e Coca-Cola, certo? Vamos continuar. Os Estados Unidos utilizaram diferentes estratégias para fortalecer o capitalismo e impedir o avanço do socialismo. Um exemplo foi o Plano Marshall, que ajudou a reconstruir a economia da Europa Ocidental após a Segunda Guerra Mundial. Esse plano também buscava fortalecer governos aliados e evitar que países europeus se aproximassem da União Soviética. E aqui é muito interessante o seguinte, porque cada país, Estados Unidos e União Soviética, faziam a sua própria propaganda. Aqui você tem um relógio, uma foice e um martelo, que é o símbolo da União Soviética, do socialismo. E aqui você tem o trabalhador, as pessoas. Então quer dizer o quê? Que essa foice vai decapitar as pessoas. Então o que isso está dizendo para quem vê? Que o socialismo é ruim, que o socialismo é uma ditadura, que não vale a pena aderir ao socialismo, certo? E aqui, do outro lado, nós temos uma propaganda soviética, onde uma criança
ela está com fome, a pobre da mãe dela só tem centavos aí. E aí, será que esses centavos dá para comprar essa comida que essa criança quer? No caso, o leite. E aqui nós temos o quê? Nós temos o burguês, nós temos o capitalista, que é aquele cara que tem muito, pessoal, aquele cara que tem muito dinheiro. E aqui nós temos as pessoas que são os trabalhadores que não têm dinheiro nem para comprar um leite. E aqui embaixo está escrito, ele só tem abundância para os ricos, certo? Então aqui nós temos essas duas propagandas. A União Soviética também buscou expandir sua influência, principalmente no leste europeu, na Ásia e na África, e também na América Latina. Países adotavam governos socialistas, muitas vezes recebiam apoio político, econômico ou militar do bloco soviético. Nós temos, por exemplo, na América, nós temos Cuba, pessoal. Cuba, que vai ser um aliado da União Soviética. Além disso, a propaganda foi uma arma importante nessa disputa. Filmes, jornais, propagandas de rádio, esporte e até a corrida espacial foram utilizados para demonstrar a suposta superioridade de cada sistema. Assim, a Guerra Fria também foi uma disputa simbólica pela conquista da opinião mundial. Só que a gente viu que, com o passar do tempo, o socialismo ele não conseguiu se manter. Tanto é que, em 1991, a União Soviética ela vai chegar ao fim. Então, vamos lá. Com o passar do tempo, tanto o capitalismo quanto o socialismo enfrentaram crises e desafios. Nos países capitalistas, ocorreram períodos de recessão econômica, desemprego e desigualdades sociais. Mesmo com o crescimento econômico, muitos grupos sociais continuavam enfrentando dificuldades. Não sei se você vai lembrar aí na crise de 1929, que é a crise do capital, onde vários países eles vão enfrentar dificuldades como financeiras e os Estados Unidos, basicamente, as suas fábricas elas vão demitir, muitas empresas vão falir, a sociedade vai virar um caos e muitas pessoas acabam tirando a sua própria vida porque não vão querer enfrentar aquela realidade. Então, no capitalismo, nem tudo são flores. Nós temos aí uma crise desse capital de 29 causado pela superprodução, ou seja, havia muita oferta, muitos produtos e pouca procura. Nos países socialistas, a forte centralização do poder político e econômico também gerou problemas. A falta de liberdade política, a burocracia estatal e as dificuldades econômicas em alguns setores da economia provocaram críticas e insatisfação em parte da população. Pessoal, como eu falei para vocês, que apesar do socialismo ele pregar essa ideia do fim da desigualdade, de igualdade social, isso é muito bom. Porém, na maioria desses países, acaba que se torna uma ditadura. Então, como o Estado ele vai tomar conta das propriedades privadas e é ele quem vai distribuir essa renda, geralmente nesses países o poder ele vai ser centralizado, principalmente na mão do Estado, no caso. E aí, nesses lugares, você não vai ter uma liberdade política. Por exemplo, na União Soviética, você só tinha um partido político. Então, não havia, digamos, outras alternativas. Então, quando você não tem mais de um partido político, você não tem aí uma disputa. Então, era o próprio partido quem escolhia o seu secretário-geral. Então, nós vamos ter a burocracia estatal e as dificuldades econômicas. Por o Estado ele intervir na economia e ele decidir o que deveria ou não ser fabricado, acaba que muitos países que eram socialistas durante a União Soviética, esses países eles vão ficar atrasados.
Então, hoje nós chamamos de países do leste europeu. Então, por exemplo, se eu falar para você, gente, eu vou passar férias na Lituânia. Aí você deve perguntar, nossa, professora, onde que é a Lituânia? Então, você não tem muitas informações sobre. Por quê? Porque esses países eles vão ficar fora dessa questão de avanço, porque o Estado vai intervir demais na economia. Agora, se eu falar assim, gente, eu vou passar as férias em Paris, você sabe, né? Você sabe onde que é Paris, etc. Porque já é um país da Europa muito desenvolvido. Aí aqui nós vamos ter uma crítica ao governo soviético. Nós vamos ter aqui a bandeira, foice e martelo. Sempre que tiver foice e martelo, pense, é a União Soviética. E aqui nós vamos ter essas cruzes. Quer dizer o quê? Que são as pessoas que morrem nesse sistema. E aí são aqui as pessoas que estão mandando e estão caminhando na sombra dessas pessoas que morreram durante esse sistema aqui. Então, a partir da década de 1980, o sistema socialista começou a enfrentar uma crise profunda. Reformas políticas e econômicas foram tentadas na União Soviética, mas o sistema não conseguiu se manter. E em 1991, a União Soviética foi dissolvida, marcando o fim da Guerra Fria. É importante, pessoal, falar que essas reformas são elas que vão levar o fim da União Soviética. Então, vai ter duas reformas chamadas de perestroika, que significa reestruturação, que vai trazer o multipartidarismo, ou seja, agora na União Soviética pode ter mais de um partido, vai permitir a entrada de empresas privadas, porque lembra, as empresas eram todas controladas pelo Estado, vai ter um incentivo à modernização e também nós vamos ter uma outra política que é chamada de glasnost, que representa uma transparência, que vai dar mais liberdade de expressão para essas pessoas que moravam lá na União Soviética. E aí, mesmo após o fim da Guerra Fria, os debates sobre capitalismo, desigualdade social, do papel do Estado e da justiça social continuam presentes no mundo atual. As transformações econômicas e políticas do final do século XX mostraram que os sistemas sociais estão sempre em mudança e adaptação. É importante falar que essa disputa, que se dá ao final da Segunda Guerra Mundial, também vai desencadear em vários outros, digamos, processos. Por exemplo, a independência de países da África e da Ásia, que eram colônia desses países desde o século XVIII, pessoal. Mas isso aí vai ficar para a próxima aula. Espero muito que você tenha entendido a aula de hoje, que de uma vez por todas você saiba o que é capitalismo e socialismo, certo? Então é isso, galera. Não chorem, porque na próxima aula eu estarei de volta. Então, um grande beijo e tchau!